transmissão, mas agora já estamos prontinhos, né, para sermos abençoados com mais uma preleção nesse workshop deste dia. Então eu gostaria de apresentar a vocês a Simone Romeiro. Ela é uma amiga querida, psicóloga também, psicoterapeuta com especialização em psicodrama, coordenadora do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade e dos teens da ICT, que é a Igreja Cristã da Trindade. Ela atua na área de aconselhamento pastoral e familiar e é palestrante nas áreas de liderança, família, educação de filhos. Então, uma salva de palmas para Simone. Bom dia. Graça e paz. A paz do Senhor para a turma pentecostal. Posso ouvir um glória? Amém. Já estou em casa, gente. Ai, que delícia estarmos juntos, né? Tão gostoso aprender. Olha, pastor, eu ficaria horas te ouvindo. Nossa, como eu estou saindo já assim, tão enriquecida. E olha aqui, tem muita coisa ainda pela frente, né? E eu louvo a Deus pela vida da Mari. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Muito obrigada. É um prazer, uma alegria estar aqui. E que coisa linda, né? Que maravilha ter essa preocupação. Como nós realmente precisamos olhar para tudo que andou acontecendo nos 2 últimos anos, 2 anos e meio. Mas tem coisas que já vinham, né? Quer dizer, os problemas sobre a questão emocional, a saúde emocional, o adoecimento da liderança, não começou com a pandemia. É óbvio que a pandemia, ela pipocou ainda mais, potencializou coisas, mas não começou a partir da pandemia. As coisas já aconteciam antes. Então, é muito bom a gente poder olhar, e olhar para onde está doendo não significa que a gente tenha que ferir ainda mais. Mas a gente reconhecendo que existe uma dor e cuidar dessa dor é muito melhor. Eu costumo dizer o seguinte, gente, ferida cicatrizada dói? Os não, levanta a mão. Os sim, levanta a mão. Os depende, levanta a mão. Os que... Ficou uma fibrose ali, né? Mas assim, via de regra, ferida cicatrizada não dói, ela pode até deixar uma marca. Você sabe onde foi, você sabe o que causou, você até lembra da dificuldade de lidar com aquilo, mas ela não é mais foco de infecção. Ela cicatrizou. Então, a gente olhar para algumas questões e cuidar delas e deixar que elas cicatrizem é a melhor medida, né? Eu não estou aqui para colocar um fardo ainda maior. Mas é simplesmente olhar e falar assim, existe um fardo, o que vamos fazer com ele? Né? Como é que nós vamos lidar com esse fardo? Vamos continuar carregando do jeito que a gente está carregando? Né? Já estamos tudo torto, né? Já estamos tudo... Né? A gente canta com as crianças lá na igreja do homenzinho torto, né? A gente já está... Nem torto está mais, de tão derrubado que a gente está. Então, como é que vamos lidar com tudo isso? Que é uma questão. E, antes de continuar, eu quero orar. Vamos falar com o Pai? Vamos. Tão bom, né? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, por essa oportunidade de estarmos aqui. Principalmente, Senhor, muito agradecida por esse cuidado, ó Pai, de toda essa preparação, o Senhor ter escolhido, Senhor, essas pessoas para organizar, essas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão falando. Senhor, obrigada por este cuidado nas nossas vidas e nos nossos ministérios. Então, ó Pai, continua usando tudo que foi falado aqui para trazer saúde, Senhor, para que possamos, ó Pai, não continuar caminhando rumo a um adoecimento, mas que possamos, Senhor, ser promotores de saúde, de vida em abundância. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está lá em Isaías 58, o versículo 11 e 12, que diz assim, na minha versão, o Senhor te guiará continuamente. Opa! Não é de vez em quando, gente, é continuamente. Ele continua nos guiando. Ele não parou de fazer isso.
né? Fartará a tua alma até em lugares áridos. Gente, vai fartar a alma nos lugares áridos, né? Então, momento de conflito, momento de sofrimento, que é um momento árido, ele vai estar fartando as nossas almas e fortalecendo os nossos ossos. Olha que coisa linda! Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam, né? Então, nós vamos não estaremos sedentos, as águas não vão faltar. Os teus filhos edificarão antigas ruínas. Gente, as gerações que virão, elas terão um propósito. Porque às vezes eu me pergunto, está tão difícil hoje você ter novos líderes que aceitem um desafio de pastorear, de liderar, né? Como está difícil. E aí eu vejo aqui que os teus filhos edificarão antigas ruínas, ruínas. Vai edificar em cima das ruínas. Por quê? Porque a base é boa, né? Tem como construir porque foi bem edificado. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Olha que coisa linda. Não vai morrer, não vai acabar, né? E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha que coisa linda. E dessa palavra tão abençoadora, eu gostaria de refletir algumas coisas com você, né? Vamos lá no nosso primeiro slide? As implicações do novo modo de viver e pastorear e a saúde emocional do pastor. Pastor tem saúde emocional, tem que cuidar. Já foi falado hoje de manhã, de forma tão brilhantemente, da necessidade de se ter essa atenção. Vamos lá no nosso próximo slide? Gente, 2020. Quando chegou 2020, né? Feliz ano novo, adeus ano velho. Os projetos, os planos. Ninguém sabia o que ia acontecer. Nem Deus, né? Deus foi pegado de surpresa, foi pego de surpresa nessa situação? Não, Deus sabia. Deus sabia. Ele não foi surpreendido em relação ao corona. Um vírus que o mundo teve que parar e se esconder, por causa de um bichinho que a gente nem vê, né, fora do microscópio, não dá para enxergar ele. Parou o mundo, mas não parou Deus. Tá certo? Então, 2020, começamos pensando que seria um ano de conquistas, de coisas, de projetos, enfim, como todo começo de ano, geralmente as pessoas pensam, né, que vai ser o ano. Mas não foi bem assim. Próximo. Coronavírus, o Covid-19, que não era nem de 2020, ele já estava escondidinho lá, tentaram abafar ele em 2019, mas eis que ele surgiu com poder, né, em 2020. E aí, o que aconteceu? Próximo. É acessório obrigatório, né, gente? Até hoje, tem gente aqui usando máscara e vocês não estão errados em fazer isso, né? Mas isso se tornou algo mundial, todos os lugares. Porque antigamente a gente via uma pessoa usando máscara por conta de uma restrição, de algum tratamento médico que ela estava fazendo. Não era da nossa cultura. E hoje isso teve que ser incorporado, né? Aí como acessório indispensável. Próximo. E o distanciamento, né? Tinha que manter o distanciamento. No começo, lá em março de 2020, quando tudo ficou fechado, né? Se alguém esbarrasse em você, as pessoas ficavam desesperadas, né? Nossa, será que o corona encostou? Chegava em casa, trocava toda a roupa, tomava banho não sei quantas vezes e tal. Tudo bem, higiene sempre. Vamos continuar. O álcool gel, gente, não desista, né? Medindo temperaturas, distâncias. Eu lembro que, por exemplo, lá na nossa casa, eu é que saía para fazer as compras. Então, se precisasse ir à farmácia, ao mercado, eu que fazia isso, né? E eu lembro quando eu comecei a sair de casa, depois que a gente precisava repor lá a nossa despensa, eu andava assim pelas ruas, parecia uma cidade deserta, uma cidade fantasma. Eu falei, gente, o que é que está acontecendo? Aí eu fui, né?
no supermercado. E eu não sou a louca do supermercado, gente. Tem pessoas que adoram ir no supermercado e olhar as coisas. Não, eu vou direto ao ponto, pego o que precisa, tá? Vou porque precisa. Mas não é algo que assim, nossa, eu amo fazer isso. Mas aí eu me vi no supermercado, né? Eu me vi lá no supermercado, andando, olhando. E eu lá toda feliz, eu falei assim, gente, que coisa linda é o mercado. Nossa, eu falei, eu tô mal. Achar que o supermercado é Disneylândia, eu tô mal. Eu tô mal, né? E o que eu vou fazer a respeito disso? No supermercado, porque eu estava precisando ver gente, né? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de estar com gente, que gosta de conversar com gente. Eu preciso conviver com gente. Agora, tem gente que eu quero longe de mim, fato, né? E tudo bem, mas isso não significa que eu quero todos longe de mim, né? Não. E aí, tá, vamos lá. Novos hábitos foram incorporados. Ai, a vida online, né? Aí todo mundo teve que correr para o mundo virtual. As escolas, as empresas, os trabalhos, né? O home office, coisas que estavam sendo previstas para acontecer daqui a uns anos se anteciparam por conta de toda essa questão aí do corona, né? E o mundo virtual, as pessoas entraram de cabeça. E isso teve os seus benefícios, mas também teve os seus malefícios. E como é importante a gente encontrar o equilíbrio disso, né? Porque as pessoas, mesmo estando debaixo do mesmo teto, não se encontravam por conta do mundo virtual. E quando se encontravam, era através do mundo virtual, né? A mãe mandando recado para o filho pelo WhatsApp, morando na mesma casa e estando na mesma casa, né? Então, um negócio aí que ficou inchado demais. Teve que ser expandido, mas ficou inchado, tá certo? Próximo. Ai, gente, foi tão triste. As igrejas vazias. Eu confesso para vocês que quando teve que fechar a igreja, ai, gente, doeu. Doeu no coração. Como foi difícil. Porque, assim, eu falo que corpo tem que estar junto. Né? Esse negócio de que você vê uma mão andando para lá, um pé andando para lá, gente, isso é Halloween, né? Não é? Corpo tem que estar junto. E como foi difícil. A igreja teve que ir para o mundo online também. Os cultos serem transmitidos pela online, a ceia online, quer dizer, olha quanta coisa. Nós tivemos que nos adequar por conta de toda essa realidade. E aí, quando voltamos, gente, o primeiro culto da nossa igreja, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas na nossa igreja, a gente chegou às cadeiras tudo, né, separada, distanciada. Você não podia... Eu sou aquela pessoa que adora abraçar, adoro... Não podia, né? No máximo era o soquinho, o ombro, o pé, né? Assim, o cotovelo, não dava. E distante... gente, o primeiro culto foi horrível. Eu falei assim, Senhor, eu estou na tua casa. E um culto assim, eu falei, não dá, não. Ah, pai, não dá para aguentar dessa forma, não. Eu tive essa sensação. Então, as igrejas, só tinha Jesus lá dentro, porque o povo não estava. Mas ainda bem que Jesus não ficou preso dentro da igreja, ele estava onde eu estava, viu, gente? Né? Até no banheiro da minha casa. Glória a Deus por isso, né? Então, vamos lá? Próximo. E aí, assim, o que é que está adoecendo a liderança, né? Depois de toda essa realidade. E aí eu quero falar de uma pesquisa também. Vou aproveitar aqui o gancho do nosso querido. E aí teve uma pesquisa feita aqui no Brasil que apontou que líderes cristãos, em geral, têm até 3 vezes mais chances de desenvolver depressão e ansiedade quando comparados com a população geral. E aí, gente, enquadra os nossos líderes, nós que estamos aqui e outros que nós conhecemos, né? Que pertencemos a um grupo de risco real para o desenvolvimento de doenças emocionais. E isso é um negócio a prestar muita atenção, tá certo? Uma pesquisa realizada em 2016 pelo Ministério Lifeway
lá nos Estados Unidos, mostrou um panorama geral da saúde da liderança no país, em 2016. Então, preste atenção. 57% dos pastores largariam o ministério se tivesse outro meio de vida. Já vimos que isso foi comprovado, né? 90% trabalham mais de 90 horas por semana, naquela época, né? 25% não tem a quem recorrer quando vivem problemas financeiros ou familiares. Não tem a quem recorrer. 45% das esposas de pastores dizem que o esgotamento é o maior perigo de suas vidas, porque atinge a família. Não tem como, né? A família dos líderes paga um alto preço, né? E muitas vezes elas não foram nem consultadas, elas não foram nem... elas são obrigadas a arcar aí com o prejuízo dessa história, tá? 60% dos líderes acreditam que o envolvimento com o ministério afetou a paixão pelo evangelho, então já não são mais apaixonados. 94% sentem a pressão de ter uma família perfeita, porque não basta ser a família do pastor, ela tem que ser perfeita, né? E aí é um problema, é um peso que se carrega, principalmente para os filhos. Na nossa experiência, meu marido, nós temos um casal de filhos. E eu senti essa diferença entre os meus filhos. Eu não sei quem aqui tem filhos, se vocês sentem isso. Mas eu percebi na nossa realidade que a filha do pastor, ela é alvejada. E o filho do pastor é almejado. Ele é o príncipe, né, gente? Quem não quer ser, né? A Rebeca, né? Já a filha do pastor, ela é alvejada, porque, né, tudo que faz, nossa, né, tem aquela questão de exibicionismo, que não sei o quê, né, e a realidade não é essa, mas alguém tem que ser o bode expiatório da história. Então, na nossa realidade, eu percebi isso, principalmente na adolescência, né? A minha filha alvejada e o meu filho almejado. Bom, então, 94% sentem essa pressão de ter uma família perfeita, e 4 anos é a duração média do pastorado, porque aí vão desistindo, né? Como você disse, os seus amigos, né, ali de preparação ficaram só 3, né? Então, por que tudo isso acaba acontecendo? E gera aí um risco de um desenvolvimento de alguns transtornos e sofrimentos mentais. É óbvio que tem as características pessoais também, e a gente não pode desconsiderar isso. Mas a gente tem que falar aqui sobre questões que precisam ser revistas nesse exercício ministerial para não promover doença. Então, vamos lá? Por que é que os líderes adoecem, né? Quais são as causas desse adoecimento? Em geral, vemos aí múltiplas causas. Tem influências genéticas. E, gente, os estudos hoje mostram que na depressão, essa influência genética é muito mais forte do que no diabetes. Olha que coisa terrível, né? É muito mais forte do que no diabetes. Existem as influências hormonais, as influências ambientais, as orgânicas com problemas físicos, os traumas emocionais, a construção, problemas na construção da personalidade, temos aí também as causas inflamatórias e assim vai. Então, existem aí muitos fatores. E aí, gente, eu costumo falar, o problema não é ter um diagnóstico de uma doença mental, por exemplo. Existe muito preconceito. Na nossa cultura latino-americana, principalmente aqui no Brasil, existe um preconceito. E dentro da nossa realidade cristã, mais ainda. Porque a pessoa, ela sente um peso, né, tão grande, e ela vai se arrastando, e isso vai adoecendo ainda mais, porque ela fica num conflito muito grande. Se buscar ajuda, eu estou mostrando que eu não estou confiando suficientemente em Deus, eu estou fraco na fé, eu estou em pecado, e não é nada disso, né? E aí, assim, vai esticando, 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 e uma hora arrebenta. Então, é tão triste quando chega uma pessoa até nós, né, profissionais da área de saúde,
Claro que a gente acolhe, mas você olha e fala assim, puxa, teria sido tão diferente, o sofrimento teria sido menor, o estrago teria sido menor se tivesse buscado ajuda antes, se tivesse se permitido. E tem uns que vêm escondido, né? Morrendo de medo de encontrar alguém que descubra que foi buscar ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. E aí, assim, eu falo que o problema não é ter um diagnóstico, porque defeitinho de fabricação, gente, todo mundo tem. Éden nos deu essa certeza. Os únicos que não tiveram defeito de fabricação, Adão, Eva e Jesus. Adão e Eva não tiveram, mas adquiriram, fizeram questão de adquirir. Jesus nunca, glória a Deus, né? Mas defeitinho de fabricação todo mundo tem. Então, se o nosso corpo adoece, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso psiquismo também adoece. E precisa de igual cuidado, né? Um corpo negligenciado numa doença é algo terrível, quanto mais as questões emocionais. Então, o problema não é ter um diagnóstico, a questão é o que eu faço com isso para não virar refém disso. Né? Como é que eu vou cuidar disso para isso não atrapalhar a minha vida e não atrapalhar o meu ministério? Porque a fatura chega, gente. Ela pode demorar, mas ela chega. E sabe quem é que paga essa fatura? Cada um de nós, se a gente não se cuidou. Tá certo? Então, causas do adoecimento emocional do líder. Vamos lá no próximo? Primeiro, quais são as causas? Né? A sobrecarga, gente. Sobrecarga é um peso além do que eu posso. E tem uma coisa, gente, que é assim terrível. Eu preciso superar limites. Eu superei os meus limites. Eu olho isso e eu fico assim, Jesus, sabe de nada, inocente. Está fazendo estrago terrível, né? Por quê? Limite é algo para ser respeitado. O limite nos mantém naquilo que é seguro, que é possível. Agora, os limites podem ser diferentes. O meu limite para algumas coisas é Para aquelas mesmas coisas, talvez o limite do meu marido seja diferente. E a gente tem que respeitar essa diferença. E diferença que diferencia, que pode se complementar e não disputar e fazer um entrar na forma do outro. Porque, gente, eu só consigo entrar numa forma, naquela que Deus criou para mim. Eu não consigo entrar em outra forma que não seja a que Deus criou para mim. Mas também eu não posso exigir que ninguém entre na minha forma, porque ela só cabe só a mim. Só eu posso entrar nela. Né? Eu não posso exigir que outros entrem lá, como eu também não posso me forçar a querer entrar em outros. Então, assim, a sobrecarga de trabalho. A gente sabe que os líderes possuem um grande número de compromissos e excesso de atividade. E, com isso, o tempo e a energia que deveriam ser dedicados para um autocuidado, um cuidado familiar e outras necessidades do ministério acabam ficando comprometidas, porque aí não tem como, né? Então, também há uma sobrecarga de conflitos, porque, como líderes, nós temos que resolver o conflito do mundo. Não basta resolver o seu conflito da sua família, você tem que resolver o conflito da igreja toda e, às vezes, de outras pessoas. Quer dizer, você tem que se vira. Então, é muito comum que seja atribuída a eles a responsabilidade de conciliar todos os conflitos que os circundam. Né? E aí, dessa forma, vem a sobrecarga, é gerada sobrecarga no sistema simpático, que influencia nos níveis de estresse, na vida emocional como um todo. Não vai conseguir falar muito sobre fisiologia para mostrar reações que acontecem no nosso corpo. Né? Hoje, o que mais leva as pessoas para um pronto atendimento não é uma doença orgânica, é o estresse. E o estresse, gente, ele gera um monte de coisa do nosso organismo, né? As suprarrenais vão ali, né, fabricando corticoide, o hormônio do estresse, cortisol, e aquilo vai no corpo, né? Porque não é numa situação específica. O estresse, a ansiedade, ele faz parte da vida.
E até um certo grau, ok, a gente vai aprendendo a lidar com aquilo tal, mas quando ele ultrapassa os níveis normais e ele entra ali no nível tóxico, a produtividade cai, o adoecimento aparece não só emocional, como no físico também. Então, o déficit é muito grande. A ciência hoje comprova o que a Bíblia sempre falou. E eu fico, assim, maravilhada. Quando eu vejo dados da ciência e olho para a Bíblia, eu falo assim, Senhor, bem que o Senhor avisou, né? Bem que o Senhor falou e a gente não acreditou. Agora está aí a ciência mostrando a evidência daquilo que o Senhor sempre falou. E, gente, não tem erro. Consulta o manual do fabricante, a Bíblia. É ótimo. Né? A Bíblia ela nos dá esse parâmetro. Só que para fazer isso a gente precisa ter tempo. Numa construção de intimidade com a palavra, numa vida devocional, de oração e de intimidade com Deus. A gente precisa de investir tempo nisso. Eu tenho dificuldade com a expressão, vamos gastar um pouco de tempo com o Senhor? Vamos gastar tempo orando? Vamos gastar tempo lendo a Bíblia? Gente, eu não gosto de gastar tempo, porque tempo, né, a gente não gasta, a gente investe. Eu gosto de investir tempo, né? Tempo e intimidade é um negócio que precisa de tempo, ela não chega pronta. Senhor, pronto, quero intimidade. Deus, ele já fez a escolha dele, ele quer ter intimidade com a gente. Agora, a gente precisa querer também, e ele tem tempo para fazer isso com a gente. Ele sendo Deus, ele tem tempo exclusivo para cada um de nós, né? Olha que coisa linda. E a gente diz, Deus, espera aí que eu tenho um monte de coisa para fazer, fica aí no banco de espera, a hora que der, um tempinho, eu gasto um tempinho contigo. Aí não dá. E aí fica complicado. E também acaba vindo uma sobrecarga física, porque raramente vai encontrar dificuldades para adquirir novos hábitos. E hábito requer persistência. E hábito, gente, é uma questão de repetição e aí isso se torna um hábito. Só que o hábito ele pode se dividir em duas questões. O mau hábito, ele leva ao vício. O bom hábito, a virtudes. Qual hábito que você quer cultivar na tua vida? Os bons ou os maus hábitos? Porque isso vai te levar a ser viciado, um workaholic, enfim, em algumas questões. Isso quando não leva para um vício de pecado, né? Sabe o pecadinho oculto? Muitas vezes o pecado oculto é uma válvula de escape. E o pecado oculto, gente, ele vira pecadinho de estimação. E isso traz um problema sério na vida de quem exerce liderança. Na vida de uma pessoa normal, cristã, isso já é um problema. Para um líder, então, porque aí ele fica meio que esquizofrênico. Ele prega uma coisa da qual ele não vive. E que eficácia vai ter essa palavra? Então, está vendo o desdobramento, como é que a fatura chega? Né? Então, é triste isso. Bom, outra coisa que acaba sobrecarregando muito são os sentimentos. Porque primeiro a gente não pode nem entrar em contato com os sentimentos, principalmente aqueles sentimentos que a gente não gosta de sentir. Raiva, né? Onde já se viu um cristão sentir raiva? Né? Pode sentir, viu, irmãos? Pode, porque tem coisa que dá raiva mesmo. Você não pode usar a raiva para pecar. Mas não negue a raiva que você está sentindo, porque ao lidar com ela, ao encará-la, você pode transformar essa energia numa indignação, numa luta por uma causa que realmente necessite. E porque assim, né? Não posso. E aí vai vazando pelos vãos dos dedos. E ao vazar pelos vãos dos dedos, é que nem segurar a água. Você consegue segurar a água na mão? Não dá, né? Então, vai extravasar. E aí, se não... aí vem um vulcão, né? Se ele não explode, ele implode. Qual que é o pior? É o explodir ou é o implodir? O explodir é pior? O implodir é pior? Os dois são piores. Os dois são terríveis. Mas quando a gente aprende a gerenciar isso e toda a emoção que a gente sente, se levarmos aos pés do Senhor, aquilo é uma semente para Deus cultivar coisas maravilhosas na nossa vida, né?
Mas primeiro eu preciso reconhecer, eu preciso nomear. Tem gente que não sabe nem nomear o que está sentindo, né? Hoje a gente ensina as crianças, mostra a carinha para identificando e tal, tem os joguinhos. Agora tem gente, olha, porque não sei o que, você está com raiva. Eu não, quem disse que eu estou com raiva? Eu não estou com raiva. Ainda bem, né? Pensou a hora que estiver, não quero nem estar por perto, né? Porque o estrago vai ser grande. Então, os sentimentos, eles precisam ser reconhecidos e ser gerenciados. E aí, gente, existem alguns sentimentos que o líder, a líder, costuma enfrentar com muito mais intensidade do que uma pessoa comum. E ele precisa aprender a gerenciar isso. Quer ver um? Dívida e culpa. O líder sempre está se sentindo em dívida, né? E culpado. Gente, cuidado com a agiotagem emocional. A agiotagem emocional é a gente nunca deve procurar um agiota, nunca, né? Porque ele resolve o teu problema por 1 segundo. É só 1 segundo que dura. Você pega o dinheiro, agora você tem... Se você já tinha um problema, agora você tem 2. Né? Então, cuidado com a agiotagem emocional, que muitas vezes aprisiona. Aliás, gente, poda certas coisas aí na tua vida. Uma delas é o galinho de enrosco. O galinho de enrosco, assim, onde você passa, ele te enrosca. E tem lugares que a gente passa, sentimentos, que a gente vai se enroscando e trazendo para perto, né? E é horrível. Então, poda esse galinho de enrosco, tá? Quer ver uma outra coisa que a gente deve lidar? É a amargura. Como é que a gente lida com a amargura, gente? A amargura, vamos podar bem ela, que aí ela bem podadinha, ela não causa problema, certo? Nem a mosquinha falou nada. Certo? Errado? Por quê? Porque por mais bem podadinha que ela seja, a raiz dela está lá. E aí, a Bíblia diz que a gente tem que arrancar a raiz da amargura. E às vezes isso é um processo que a gente precisa se submeter. Altamente libertador, sempre. Mas precisamos nos submeter aí para ter a vitória. Então, sentimentos de inferioridade, a partir de comparação com outros ministérios, achando que não fez, enfim, né? Vocês desconhecem esse tipo de sentimento. Rejeição, quando o membro abandona a igreja e ainda sai falando mal do pastor, né? Então, queridos, aprendi com meu esposo, não lamente por quem foi embora. Foi embora, ok. Agora, tem coisas... Né? Vou falar só para vocês. Não está sendo filmada essa parte. Né? Gente, tem coisa que tem que voltar para o mar porque é oferenda. Então, tem pessoas que vai com Deus. Né? Porque se não está sendo mais bênção, se a igreja está sendo pesada e você está lá, e você está disponível, e você ajuda, e a pessoa... eu vou embora. Você orou? Deus está te... Irmã, vai em paz. Irmão, vai em paz. Se Deus está te direcionando para outro lugar, quem sou eu para dizer não vá? Né? Então, vá com Deus. Né? Então, né? Amém, glória a Deus. Né? Frustração e desânimo. Normalmente, esse sentimento ocorre após uma tentativas repetitivas e sem resultados. Ou seja, investir num projeto que não deu certo, investir em coisas, né? Você deu o seu tempo para aquela pessoa, para preparar e a pessoa vai embora. Faz parte. Pressões internas e externas. São várias pressões na vida de um líder. Elas podem vir através de críticas recebidas por outros, demandas por resultados maiores e melhores, autocobrança por excelência, até mesmo uma cobrança pela consciência de estar realizando uma entrega para Deus. Não é estranho isso? A gente tem que tomar cuidado de revisitar as pressões que a gente tem e questioná-las. Opa, peraí. Não, chega, isso daqui está causando um peso para mim. Isso é exercício, gente. Não acontece de forma rápida. Olha, eu juro para vocês que eu procurei um monte de solução para trazer aqui para vocês, assim, instantânea, né? Eu falei, vou levar, né? Aí eu olhava uma, aí vinha assim aquela musiquinha, né? Organizações Tabajara. Eu falei, não vai funcionar. Porque
é ilusório, né? Então é um processo, e que bom que é um processo, porque senão a gente não aguentaria, tá certo? Medos financeiros, né? A gente já viu que sentimentos, quando mal gerenciados, podem nos adoecer. E, às vezes, essa preocupação acaba gerando um estresse sobre o líder e sua família, por conta de que o que é que vai acontecer, né? Se eu não tiver a provisão financeira da qual eu necessito. E, por último, gente, a solidão. Carreira solo é um negócio complicado, gente. Não dá certo, né? Não dá certo. Solidão, um lugar bom de visitar, uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Não fique se achando um ET, só eu nesse mundo, ninguém me entende, ninguém... Não. Agora, é necessário a gente desenvolver relacionamentos na horizontal, com outras pessoas. Como é necessário a gente investir no relacionamento vertical com Deus. Mas nenhum relacionamento chega pronto, principalmente o de amizade. Ele precisa ser construído. E, às vezes, a gente quer no instante. Então, assim, é sair juntos, é comer a pizza juntos, vá construindo um relacionamento, né? Eu me lembro, há uns anos, eu estava passando por um período, assim, que eu estava me sentindo muito só. E a minha filha, ela era pequena, o meu filho ainda nem... Eu tenho um casal de filhos, como eu já falei. Os meus 2 filhos nasceram no mesmo dia e não são gêmeos. Tem 8 anos de diferença entre eles. E nasceram no mesmo dia, no dia 24 de dezembro. Né? Então, gente, amo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eles devem odiar. Eles amam ter nascido no dia 24, né? E o Natal, que já era importante, se tornou ainda mais importante. Mas aí, assim, capítulo à parte. E aí o meu filho ainda não era nascido. A minha filha tinha por volta de 5, 6 anos. E num domingo de manhã, meu marido saiu para passear com ela. E ele falou, vamos. Eu falei, não, vão só vocês dois, estou precisando ficar aqui. Aí eles saíram, e nessa época a gente morava num apartamento muito pequenininho. Aí eu fui assim na sala, abri a cortina, deitei no sofá, fiquei olhando para o céu, aquele céu lindo, azul, uma manhã de domingo, num clima gostoso, um sol bonito. E aí eu fiquei lá, ai, Senhor, 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 nos ai-ai-ais, né? E tudo bem a gente poder derramar diante de Deus as nossas queixas, né? Aí eu não estava conseguindo ficar lá, aí eu voltei lá para o quarto, ajoelhei, fui orar, não consegui orar. Eu falei, Senhor, sonda o meu coração, porque eu não sei nem como orar. Aí voltei lá, sentei no sofá e fiquei olhando, e fiquei, ai, Senhor, ai, 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 isso. Aí Deus falou ao meu coração, Ele diz assim, aprende a lição. Eu falei, opa, como? Aprende a lição. Eu falei, mas que lição eu posso tirar disso? Aprende a lição, porque essa lição, essa dor que você está sentindo, ela vai te capacitar para você entender a dor do outro e entender com amor e com respeito, porque você sabe a intensidade dessa dor, você está sentindo. Aí, naquele momento, eu falei, ai, Deus, então me ajuda a aprender logo a lição, porque está difícil, né? Me ajuda a passar, né, para outra lição. E, nessa época, eu fiz uma oração e disse assim, Senhor, eu preciso de uma pessoa amiga. E não é que eu não confie em Ti. O Senhor é o meu Deus. É o Deus da minha salvação. Eu não tenho dúvidas da minha salvação. Mas eu preciso de uma pessoa de carne e osso aqui do meu lado, Senhor. Eu estou precisando de uma amiga que possa me dar colo, mas que possa puxar a orelha, que a gente possa caminhar junto, que eu possa dar colo também, que seja uma serva Tua que Te conheça, que possa me orientar na Tua palavra, orar por mim. Então, a gente pode procurar, podemos ter critérios nessa busca, como estratégia, né? Porque é difícil você procurar uma pessoa do mundo que não vai entender algumas questões, né? E não que Deus não use circunstâncias e pessoas, não usou a mula lá de Balaão, né? Então, assim, mas para construção de intimidade, para mim, era importante que fosse uma pessoa cristã. E Deus ouviu a minha oração. E foi lindo, porque quando a gente começou a desenvolver essa amizade, depois, a gente conversando,
nós percebemos que as duas faziam a mesma oração. E como Deus foi fiel, né? Uma amizade que já dura mais de 30 anos, ela é uma querida, é uma amizade que perdura, mesmo ela morando hoje em outro país, né? Mas foi maravilhoso. E quando ela teve que sair e ir para esse outro país, eu virei para Deus e falei, bonito, né? Me dá amiga, agora tira ela de perto de mim? E agora? Mas Deus foi me mostrando que aquela experiência estava me dando capacidade para desenvolver outros relacionamentos que também seriam muito importantes e especiais. E Deus foi muito fiel nisso, né? E eu louvo a Ele por essa questão. Então, carreira solo é um problema, cuidado, tá certo? Deixa eu correr aqui. Vamos lá. Próximo. Como, então, identificar que o líder não está bem emocionalmente? Vamos ver aí alguns sinais para a gente poder identificar. São 5 sinais, então vamos lá? Primeiro, hashtag fica a dica, presta atenção, tá? Olha lá. Quando o líder trabalha para Deus e não com Deus. Ele trabalha muito para Deus, mas não trabalha com Deus. E é melhor ter Deus como pai do que como patrão. Deus, ele é um patrão maravilhoso, ele dá o salário, ele não é, explorador, ele não é... Mas é melhor tê-lo como pai, mais do que como patrão, tá certo? Deus nos fez para trabalhar para Ele, mas para trabalhar com Ele. Ele não nos fez só para o trabalho dele, mas para trabalhar com Ele. Então, é importante a gente aprender isso. A obra tem um dono, pertence a Deus e não a nós. A nós foi dado o privilégio de estarmos com Ele nesse projeto. Portanto, o foco do ministério não deve ser o trabalho, mas sim a relação. E a gente não pode esquecer isso, porque quando a gente inverte, o trabalho fica comprometido, tá certo? Usar Deus, muitas vezes, o líder pode usar Deus para fugir do próprio Deus. Olha que coisa estranha, usar o trabalho de Deus para fugir da possibilidade de se relacionar na intimidade com Ele. Então, Senhor, olha, eu estou tão ocupado do teu trabalho, viu, Deus? Olha, estou fazendo, mas eu não estou na relação, né? Ou seja, usar o trabalho que é de Deus para não se relacionar com Ele. E, de alguma forma, isso pode aliviar a culpa de não estar em um relacionamento com Ele. Mas é uma estratégia falsa, mentirosa. Traz um alívio que não é verdadeiro, tá certo? Segundo, quando se frustra mais do que desfruta. Quando o líder se frustra mais do que ele desfruta, isso é um sinal de problema. Porque aí ele vai ficando irritadiço, ele vai ficando incomodado, mais pelo que deu errado do que a alegria de estar servindo ao Senhor, o prazer da comunhão fica em segundo plano. E aí, dessa forma, o balanço de sentimentos fica negativo, já que a tristeza e o desgosto pela obra impedem ele de degustar a presença do Senhor. Então, assim, a gente deve degustar ou desfrutar muito mais do que se frustrar com a obra de Deus. E aí eu me lembrei de uma história que uma vez um amigo meu contou, que foi o seguinte: ele foi para um congresso, eu acho que foi lá no Maranhão, e lá um dia, uma tarde, eles tiveram uma tarde livre, e eles foram fazer um passeio ali pela cidade. E eles viram um homem simples, mas ele fazia um trabalho artesanal maravilhoso, entalhando umas cadeiras, e ele ficou encantado. E aí ele quis comprar a cadeira. Ele falou, não, vale a pena comprar e levar isso de avião. Não sei como, mas eu vou. Porque tinha um jeito de desmontar e tal. E aí ele ficou mais maravilhado ainda quando ele soube do preço. Ele falou, nossa, um trabalho artístico desse custando isso? Aí depois ele foi conversando ali com o homem e falou assim, olha, quantas cadeiras dessas você faz no mês? Olha, e se eu encomendar tantas de você,
e uma transportadora mandar lá para o meu estado, tal, você conseguiria produzir tantas e tal? Aí o homem foi conversando com ele e tal, mas teve uma hora que o homem chegou para ele e falou assim, não quero não. Que horas que eu vou pescar? Aí eu não vou poder mais pescar? Quem sabe era através da pescaria que vinha a inspiração dele para talhar ali a madeira da forma como ele fazia. Então, assim, né, que horas que eu vou pescar? Né? Mas olha, é lucrativo, você vai ganhar tanto dinheiro, até vou pagar um pouco a mais do que é o teu preço real. Não, quero não, que horas que eu vou pescar? Então, né, que horas que a gente vai pescar? Bom, quando o líder sacrifica a família no altar do ministério, quando a família é sacrificada. Isso é terrível, gente. Esse ano, em dezembro, eu vou completar 38 anos de casada com meu marido. Né? Eu saí da maternidade casada, viu, gente? Brincadeira, eu costumo brincar com ele, porque quando nós nos casamos, eu tinha 18 anos. Eu era muito nova, mas muito consciente do passo que eu estava tomando e do ministério que meu marido já tinha na época. Ele ainda não era pastor, mas ele era um evangelista itinerante. Então, eu entendia que eu estava me unindo a ele para somar. Então, eu sempre vi o ministério do meu marido como um ministério meu também, não para competir, para disputar, porque nós somos diferentes na forma, inclusive, de ministrar. Né? Meu marido tem dons e talentos em áreas que eu não tenho, e vice-versa. Mas eu sempre encarei que eu estava somando, que o melhor obreiro que o meu marido podia ter era eu. Né? E mesmo quando a gente divergia em opiniões de questões. Agora, quando a família é consultada, quando a família entende esse propósito, ela caminha em unidade e não em rivalidade. Porque eu já vi pessoas chegar para mim e falar assim, olha, meu marido é pastor e eu sinto a igreja como se fosse amante dele. Como se a igreja fosse amante do meu marido. Porque tudo é para a igreja, tudo é... E eu fico assim, né? E olha que essa pessoa era pastora. Então, você vê, é muito pesado, né? Você precisa ter um entendimento claro de qual é a sua missão e levá-la para a sua família. Levar esse entendimento para a sua família. Assim, ela vai poder estar junto com você em unidade e não em concorrência. Tá certo? Quarto item aí. Quando o sabor de Cristo e amargura. Podemos perceber a amargura quando as suas palavras já não são mais o evangelho, mas estão preenchidas de desabafos e discursos autorreferentes. Quando ele começa a falar muito de si, preste atenção nessa questão. O líder ele pode estar lidando com muitos sofrimentos e frustrações nessa situação, com sentimentos de rejeição, que nós já vimos, e acumulando ressentimentos. E aí o púlpito ele acaba sendo um espaço para desabafo. Né? E isso é um problema. E, gente, a amargura é um negócio que precisa ser tratado. Na rua em que eu cresci, o vizinho da nossa casa, na frente da casa dele, ele tinha uma árvore. E ele, de tempos em tempos, ele ficava dias podando aquela árvore. Quem já viu aqui uma árvore de copa quadrada? Gente, na minha rua tinha uma árvore de copa quadrada. Ela era naturalmente assim? Eu já vi esculturas, né, ali poldadas na árvore, que fica uma coisa maravilhosa. E essa era quadrada. Eu lembro de ver ele subir numa escada altíssima e lá com o tesourão. E ele... Aí ele descia, ele ia numa ponta lá da rua, olhava, depois ia na outra. Aí levava dias, mas ficava perfeito. Era muito lindo de ver. Mas era dias ali, tal. Essa árvore hoje nem existe mais. Ele morreu, arrancaram a árvore e tal. Não existe mais a árvore de copa quadrada. Só existia enquanto ele estava lá. Então, a amargura, não adianta a gente podar e deixar ela da forma mais bonita,
mais artística, mais, né, tentando disfarçar. Não, a gente precisa arrancar. E isso é um processo, como eu já falei. Então, vamos lá. Próximo. O nosso... Eu falei o último? Falei. Quando o líder tem... desculpa, não falei o último. Obrigada. É quando o líder passa mais tempo em exposição do que em devoção, né? Ele está lá em exposição, ele está participando de tudo. Cada piscada é um flash. Você olha ali nas redes sociais dele, ele postando um monte de coisa, fui aqui, fui ali. É mais exposição do que devoção, né? Ele cresce mais para fora do que para dentro. Isso é um problema, é um sinalizador para se olhar, né? Ele acaba não tendo intimidade com o Senhor. E isso é ruim, é perigoso, tá certo? Vamos lá para o próximo. Quem cuida de quem cuida? A gente já viu um pouco sobre isso hoje. Primeira coisa, quem cuida de quem cuida? Deus, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, por muitos anos eu achei que esse versículo era exclusivo para o pecador no mundo. Olha, você que está no mundo, você carrega o pecado. Vem aqui, pegar o fardo de Jesus. É para nós. Quantas vezes a gente está precisando trocar fardos aí? Jesus, o Senhor, Ele troca esse fardo. Ele fala, me dá esse peso aqui. Aliás, não foi nem eu que coloquei esse peso sobre você, mas me dá ele aqui. Então, por vezes, os líderes, eles são últimos a buscar ajuda. Eles cuidam de muitas pessoas e se esquecem de levar ao Senhor as suas questões. Eles intercedem por outros, mas esquecem das suas próprias questões. Então, Deus, Ele está vendo cada gota de suor, cada lágrima, e Ele não é injusto, né? E Ele tem interesse em cuidar de quem cuida e sempre tem um alívio para nós, para você e para mim, tá certo? Deus não nos fez para nos relacionarmos apenas com Ele, mas também para convivermos com outras pessoas. Olha que coisa interessante, né? Porque quando Deus criou Adão, Adão estava super bem lá no paraíso. Ele não sentiu falta de ter uma companheira. Ele não chegou para Deus, Deus, e aí, estou só aqui. Deus olhou e disse, não é bom que ele esteja só. E Deus participava nessa relação constante. Você está vendo a importância disso? De caminhar, né, com alguém? Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu estou bem espiritualmente. Sim, você está bem espiritualmente, continue. E agora, relacionalmente? Como é que você está se desenvolvendo? Porque é para complementar, é uma somatória, não é uma única questão. É imprescindível que o teu relacionamento com Deus esteja bom, mas pare e pense que Deus, Ele também usa pessoas para estar cuidando de você. Outra coisa, a igreja, gente. A igreja, ela precisa aprender a cuidar do seu líder. Ela precisa ter essa consciência e essa cultura. E eu não estou aqui falando de líderes abusivos que roubam a lã da ovelha. O mercenário, ele tosa a ovelha no tempo errado, porque ele quer ter o lucro daquilo, né? Não vai dar tempo de eu fazer essa comparação, mas assim, a igreja precisa ter essa consciência e aprender a responsabilidade de cuidar do seu pastor, de estar orando por ele, de reconhecer o trabalho dele, né? de dar uma palavra de incentivo. Não que as críticas não virão, às vezes, cobranças que são pertinentes. Mas, junto com isso, também uma outra questão. Não é assim, não faz mais do que obrigação. Não, peraí. O pastor, ele tem uma função diante de Deus, uma responsabilidade pela igreja. Mas a igreja é o melhor lugar para cuidar do pastor também, porque ninguém melhor do que cuidar do líder da igreja do que a própria igreja. E isso é importante da igreja ter
essa consciência, porque ela é responsável pela saúde do pastor. Ela não pode ver um pastor adoecendo emocionalmente e achar que isso não é problema dela, ele que se resolva. Não, olha, estamos juntos. O que a gente precisa fazer para ajudar o nosso pastor que está passando por esse período? Por quê? Porque aí, gente, isso é uma forma de promover saúde, ambiente saudável. Sabe, um cuidar do outro? Então, o pastor, ele precisa ensinar que ele também precisa ser cuidado. Então, nós temos essa responsabilidade de ensinar as nossas igrejas. Recentemente, nós estivemos nos Estados Unidos para ver a nossa filha e o nosso genro, que estão morando lá, e nós fomos conhecer a igreja deles, uma igreja maravilhosa, ficamos impactados. E a gente teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que fazia parte da diretoria, era uma pessoa de um cargo muito importante na igreja e que tinha se aposentado. O pastor já faz 2 anos que está aposentado. Então, uma nova liderança assumiu. Mas sabe quanto tempo demorou isso? 10 anos. Eles foram procurar, eles foram nacionalmente buscar outras igrejas e saber como que isso estava acontecendo, como é que esse líder se preparava para aposentar. E, às vezes, líderes de igreja, líderes reconhecidos mundialmente, não tinham certeza de como ia ser a aposentadoria deles, se a igreja que eles estavam cuidando, cuidariam deles. Olha que absurdo isso. Que triste, né? Então, aí eles foram trabalhando, tal. Foi um processo muito lindo. E a igreja não ficou sabendo disso por esses 10 anos. A parte ministerial, a parte administrativa foi cuidando disso, até para não gerar uma angústia, uma aflição na igreja. E aí, assim, quando decidiram, viram, oraram, tiveram o ok de Deus, as coisas foram estabelecidas, tal, o pastor chegou num domingo, avisou a igreja, olha, eu vou me aposentar. Chegou o momento. No domingo seguinte, ele apresentou o novo pastor. Então, assim, não foi algo que a igreja ficou naquele sofrimento. E o pastor continua, ele continua ministrando lá, mas ele não é mais o pastor presidente. Ele se aposentou. E foi um processo tão lindo saber como eles articularam isso. E a igreja, ela precisa ter essa consciência de cuidar. Você mesmo, você tem que ter uma autopercepção de si mesmo. A gente viu o versículo que o pastor leu inicialmente aqui, em Timóteo, que coisa maravilhosa, o olhar para si mesmo para não deturpar a doutrina, né? Para tentar dar um conceito para a sã doutrina, distorcendo o que ela diz para preencher carências. E carência todo mundo tem, a questão é como eu preencho as carências que eu tenho. E aí distorcer a palavra de Deus para preencher algo, isso, né, está errado. Então, uma igreja madura, ela cuida de seus líderes e não apenas fica cobrando, tá certo? Pronto, vamos lá. Em profissionais da saúde, vamos voltar um pouco aqui, profissionais da saúde. Se os 3 primeiros já é difícil, quando chega nessa parte aqui, muitas vezes a liderança tem preconceito, tem medo de ser julgado e acaba não indo buscar ajuda profissional, porque tem medo de achar que está passando a ideia de ser menos espiritual. E isso é errado. Hoje em dia existe uma gama de profissionais que podem ajudar. E é uma bênção quando a gente pode utilizar isso. Todos os recursos profissionais e medicamentosos, quando necessários, eles devem ser utilizados. E a Bíblia não condena isso. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, Jesus coloca ali que foi usado o vinho e o azeite para curar, que era a terapêutica que havia no momento para poder curar as feridas, né? Então, isso foi muito importante. Ezequias, ele foi curado ali com uma pasta feita, né, da figueira. Então, assim, Deus não condena isso. A gente pode ter critério na busca de profissionais para nos ajudar, mas quando necessário, faça isso. Mas não faça isso só quando você estiver doente. Procure antes, para não adoecer. Faça uma promoção
da saúde. Isso é importante, porque se você só procura quando você já está mal, procura antes de ficar tão mal, né? O maior pecado é ver seu coração adoecendo e, por orgulho ou ignorância, não procurar ajuda capacitada. Então, pense nisso, tá certo? Vamos lá. Próximo. Portanto, guarda o teu coração, pois dele procedem fontes de vida. O coração fica no peito e tem a caixa torácica que o protege. Não é à toa que a Bíblia coloca o coração como as emoções e o ventre também. Depois a gente vai falar rapidamente sobre isso. Mas, se o coração, o órgão, não tivesse essa caixa protetora, a nossa vida estaria ameaçada. Então, as nossas emoções, elas precisam ser cuidadas e protegidas. A gente tem que ter uma rede de proteção e de segurança, tá ok? Vamos lá. Hábitos para blindar a saúde emocional. Então, tem hábitos que eles vão ser extremamente necessários para cuidar da questão emocional, da saúde emocional de todos nós. Nós, geralmente, fazemos uma separação didática, né? O corpo, aqui são as emoções, aqui o espírito. A gente faz uma separação para poder entender, mas está tudo junto. Não tem como você cuidar de um e não cuidar dos outros. Um corpo que não é cuidado, uma emoção que não é cuidada, vai afetar a espiritualidade dessa pessoa, a vida espiritual dela, a qualidade. Uma pessoa que só investe no espiritual e no físico e não cuida do emocional vai ser um problema. Uma pessoa que não cuida do físico, quer dizer, não adianta, está tudo interligado, está tudo junto. E a alimentação, gente, mais do que nunca tem sido estudado e tem se visto essa conexão que existe entre o intestino e o cérebro. Porque tem coisas, hoje em dia, a ciência já mostra que a alimentação ela pode causar inflamações e isso afetar o nosso cérebro, a produção de neurotransmissores, de uma série de coisas que são importantes. Não é por uma questão de estética, não é pela estética, mas é pela questão saudável. E a gente vê que quando Deus, antes de criar o homem, ele criou o quê? O jardim, né? Com tudo que tinha lá. E quando criou o homem, ele falou assim, coma. Coma de tudo. Então, a alimentação ela é importante. Mas a gente, na correria, né, do dia a dia e tal, vai pelo mais fácil, vai pelo mais rápido, porque requer um certo planejamento, uma boa alimentação. Porque se você deixa, na hora que você chega cansado, faminto, querendo comer as paredes, você vai pensar, não, você vai pegar o que tiver pela frente. Então, planejamento é algo importante. Então, esse eixo intestino e cérebro é responsável também para controlar as emoções. Isso significa que o nosso emocional, ele é influenciado por aquilo que acontece no nosso intestino. A serotonina, ela é fabricada onde, gente? É no intestino. A ciência tem mostrado que ela também é fabricada no intestino, né? E a gente precisa ter essa noção, né, de uma boa alimentação, de probióticos. Hoje, a saúde do intestino ela é super importante para o bem-estar do físico e da mente e das emoções também. Então, quando a sua alimentação é extremamente carregada de alimentos processados, você vai liberando uma série de citocinas, uma série de coisas que vão inflamando o teu corpo e contribuindo também para um adoecimento emocional. Atividade física. A atividade física ela é necessária, né? Não também, mais uma vez vou colocar, não é por uma questão estética, mas é por uma questão de saúde. Como fazer e de que forma fazer? Porque às vezes tem pessoas que ela se exercita regularmente num período do dia e fica o restante do dia sentado. Isso também não é bom. Então, hoje existem várias informações interessantes que você pode buscar e aprender um pouquinho mais disso. E isso, né, você praticando esportes, você vai aumentar
substâncias e hormônios no teu corpo que vão gerar bem-estar. A endorfina, a serotonina, e isso vai ajudar a equilibrar também a sua saúde emocional. E o sono, já vimos hoje sobre a questão do sono, ele é vital. E, assim, a gente precisa dormir, né? 6 a 8 horas por dia. Eu dormi. Não basta só você ter dormido isso. Como é que foi a qualidade do sono que você teve? Porque tem gente que dorme isso e acorda cansado. Fica sonolento o dia todo. Então, isso mostra que a qualidade do teu sono não está adequada. Você precisa fazer uma higiene do teu sono. E isso vai afetar o teu humor. Isso vai afetar também a qualidade da sua saúde emocional. E é extremamente importante. Tá certo? Por exemplo, hoje a gente sabe que uma pessoa que tem bipolaridade, o sono para ela é primordial. Quando ela começa a oscilar muito em sono, ela pode surtar. Então, ela tem que cuidar da qualidade do sono dela. E a gente tem que ter esse cuidado com o nosso sono também, tá certo? Então, assim, como é que é o ambiente que você dorme? Ele está carregado, poluído de coisas? Faz a faxina, tira ali coisas que precisam ser tiradas, que estão em excesso lá, né? Celular do lado, realmente é necessário o seu celular estar do lado? Se você usa o celular como despertador, põe no modo avião, para que isso não venha atrapalhar o teu sono, porque ele vai despertar do mesmo jeito. Eletrônicos, né? É recomendado que 1 hora antes de dormir já não se use mais os eletrônicos, para a mente ir se desligando e entendendo que está no momento dela relaxar, dela descansar, né? Então, assim, alguns aspectos de higiene do sono. Ir para a cama quando você de fato sentir sono e não ficar fazendo atividades na cama, como eu vou ficar lendo, vou ficar checando os meus e-mails. Não, vá para a cama quando você de fato sentir sono. Acordar sempre no mesmo horário, não fazer os cochilinhos, né, para não atrapalhar o teu sono na hora de dormir. Não beber bebida alcoólica, não beber café à noite. Eu tenho um conhecido que ele não pode tomar Coca-Cola na hora do almoço. Coca-Cola na hora do almoço tira o sono dele. Porque cada corpo tem uma sensibilidade. Observe o que o teu corpo diz para você, porque o corpo fala, gente. Ele vai nos dizendo coisas. Agora, quando o corpo fala e ele não é ouvido, sabe o que ele faz? Ele grita. Se ele ainda não estiver sendo ouvido, ele berra. E aí vem os sustos, vem as doenças, vem as coisas. Nossa, eu não sabia. Mas, olha, peraí, estava tendo sinais, estava mostrando, mas não deu para ver, não deu para ouvir, porque era muita coisa acontecendo. Cuidado, né, com o ambiente do sono, não fazer exercícios vigorosos antes de dormir, não comer coisas muito pesadas, porque isso pode atrapalhar, né? E aí, seriam mais ou menos esses 3, tem muito mais coisas. Mas, assim, comece a prestar atenção na sua alimentação, na sua atividade física e na qualidade do teu sono. Próximo. Bom, hora da faxina, né, gente? Não adianta, a gente tem que fazer faxina. Se você quer casa limpa, você tem que fazer faxina. E a faxina da tua casa interna passa pela tua mão, né? Tem que passar pela tua mão. Então, vamos lá, coisas que são importantes. Descansar a mente. A mente anda muito poluída de excesso de informações. Hoje a gente tem tantas informações, mas não nos leva a uma profundidade, a um encontro. Seja seletivo em relação a isso. Hoje em dia, gente, o mundo virtual, ele traz coisa muito rápida, traz coisas boas, mas traz coisas ruins, e a gente tem que encontrar a medida disso. Eu não estou dizendo que, olha, exclua o mundo virtual da tua vida. Não, mas tenha bom senso, tenha uma medida para isso. Use o que é bom disso, né? E não se sobrecarregue disso. Hoje em dia, é notório, já se fala sobre vícios da internet, vícios da tecnologia. Então, somos constantemente bombardeados e o nosso cérebro paga um alto preço por isso. Porque nós estamos, uma característica do nosso tempo é que estamos nos habituando a descansar o corpo, sobrecarregando a mente. E a gente precisa reverter isso.
na criação, Deus descansou, não porque ele estava cansado, né? Porque às vezes assim, não, mas eu não estou cansado, eu isso, eu aquilo, eu ainda posso. Não, Deus descansou não é porque ele se cansou, porque ele nunca se cansa, mas ele descansou para contemplar o que ele tinha feito. E é algo que a gente precisa entender, que o nosso descanso tem que nos ajudar a contemplar coisas. E descansar a mente passa por isso. Outra coisa, desconfie da sua mente, porque a mente mente. Nem tudo aquilo que você está pensando e que você está sentindo é verdadeiro. Presta atenção nisso, hein? Ah, mas eu pensei. Ah, mas eu senti. Sim, questione e duvide, porque nem tudo que você está pensando ou que você está sentindo é verdadeiro. Pensamentos que você percebe que te aprisionam e que não te levam, comece a desconfiar deles, porque um pensamento não verdadeiro, ele vai desenvolver ou acionar sentimentos não verdadeiros, que vão fazer você se comportar de acordo com isso, numa coisa que não é verdadeira. E nós temos a Cristo, e Cristo é a verdade liberta. Então, questione pensamentos que você tem. Até coisas que pessoas possam ter falado para você e você tomou como verdade, olha para você e eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Né? Quem disse que eu... Não, porque quem é que eu sou? Procure na Bíblia quem você é. Procure na Bíblia ver quais são os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Né? São pensamentos terríveis, de condenação, né? Que vai pegar você e vai, né, esmagar. São esses os pensamentos que Deus tem a nosso respeito? Que tipo de pensamento Deus tem? De paz. Tá? Então, observe isso. Comece a duvidar da tua mente, de tudo aquilo que ela joga para você. Tem um preparador físico, o Nuno Cobra. Há anos eu ouvi ele falar uma coisa, e ele é um preparador físico de atletas de elite. Ele cuidou do Ayrton Senna, do Ronaldo Fenômeno e outros. E escreveu livros, enfim. Mas ele disse nessa entrevista, ele falou assim, olha, a mente humana é burra. Como a mente humana é burra? A mente humana é burra. Porque ela não traz a informação que você precisa na hora que você precisa. E por conta disso, você acaba fazendo coisas que não te ajudam. Então, você tem que governar a tua mente, você tem que conduzir a tua mente. E a Bíblia nos ensina isso. Uma das passagens mais lindas assim, que eu vejo nesse sentido é Jeremias. Se a gente pegar lá Lamentações de Jeremias 3, quando a gente começa a ler, ele vai falando, né, de coisas, de uma tristeza, de uma esperança que já não existia mais, porque se a esperança é a última que morre, a dele já estava sepultada. Ali, quando ele começa a descrever, ali pelos versículos 15, 17 em diante, ele fala de morte, de veneno, de absinto. Ele vai, aí você fala, meu, esse cara está lambendo o fundo do poço, né? Ele chegou tão fundo que agora ele está lambendo, vendo se não dá mais para acabar nada. Mas, de repente, vem um clique. Não, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, ele começa a mudar a mente dele. Não, peraí, deixa... Gente, aquilo que a ciência hoje fala, está lá na Bíblia. Né? Então, a gente precisa governar a nossa mente, educar a nossa mente e treinar a nossa mente. Não se esqueça disso. Então, a nossa mente ela é uma máquina de criação que pode criar uma situação que não é real ou um sentimento que não tem base na realidade e nos convencer a agir de acordo com essas criações. Uau! Já pensou o poder disso? Né? Desarmar a mente. Nós precisamos fazer isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmos 4:4. Os sentimentos ruins, eles são como bombas e a gente tem que aprender a desarmar a bomba. E tem coisas que a gente sente que a gente não gostaria de sentir. E eu costumo dizer, olha, tudo aquilo que a gente sente, de bom e de ruim, tem que ter SIC, RG e residência fixa. Porque senão fica um negócio eterno. De onde veio, para onde vai? Não. Ai, mas está me afetando.
SIC, RG e residência fixa. Eu posso não gostar do que eu estou sentindo, mas eu tenho que saber nomear o que eu estou sentindo. Não adianta eu negar, isso não funciona, é pior, né? Mas aí eu vou, opa, peraí, isso daqui não é verdadeiro, isso daqui não é. Então eu preciso desarmar a minha mente, né? Questionar, falar, não, isso daqui tá fora de propósito. Todo sentimento é um convite para a oração. E a gente deve exercitar isso. Quando você se deparar com uma emoção que te move de alguma forma, você deve entregar isso em oração ao Senhor. Quando confiamos na justiça do Senhor, nós plantamos os sentimentos negativos e eles são fertilizados pelo Senhor e produzem frutos de um caráter aprovado por Deus. Olha que coisa linda, tá certo? Desapegar da mente, né? O que é isso? Não devemos acreditar no que pensamos, mas sim no que cremos e que está na palavra de Deus. Então, confrontar os teus pensamentos com aquilo que é a palavra de Deus é um ótimo exercício. Você está vendo que a mente precisa ser exercitada? Isso requer atenção, persistência. Você está com um pensamento ruim? Escreva lá, coloca lá e depois você... Opa, peraí, não, isso daqui não vai fazer morada dentro de mim. Porque, veja bem, nós não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas daí ele fazer ninho, fazer morada, já é outros 500, né? Você está vendo, opa, né? Por exemplo, se você visse aqui um fio de alta tensão, cheio de pássaros, cheios, pombos, um do lado do outro, pombinha, vai, símbolo da paz, um monte de pombinha, uma do lado da outra, cheio, lotado, você passaria por debaixo desse fio de alta tensão, com esse monte de pomba? Ai, gente, pomba, símbolo da paz. Passaria ou não? Por quê? Vai sujar. Eu? Ah, pombinha, você é muito linda. Continue em paz que eu também quero. Eu vou dar a volta. Não vou passar, né? Porque vai ser quase que inevitável isso. Então, assim, aprenda a conduzir os teus pensamentos. Isso é aprendizado. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Faça um diário de bênçãos, de coisas que Deus te proporcionou. Escreva isso, leia isso no dia ruim, no dia dos pensamentos. Lembra, olha o que Deus já fez. Exerça a gratidão, escreva sobre gratidão. Tem algumas pesquisas que mostram que para cada sentimento ou pensamento negativo, você tem que combater com 3 outros positivos. Então, exercite. Desapegar a mente, já falei sobre isso, e agora direcione a sua mente. Lá em Filipenses 4:8, nos diz como fazer isso. Então, vamos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, tem que pensar. Tentar reprimir um sentimento não é um caminho saudável. Paulo, em Filipenses, nos ensina que devemos escolher para onde vamos direcionar a nossa mente. Então, nós precisamos direcionar a nossa mente para a verdade. Cristo é a verdade. Vocês não têm o poder de eliminar um pensamento, mas têm o poder de direcioná-lo. Dois monges estavam caminhando lá para uma trilha. E havia um riacho. Logo à frente, eles viram que tinha uma mulher tentando atravessar o riacho, e ela estava com dificuldade. Um deles foi lá e segurou no braço dela e ajudou ela a atravessar. Ela agradeceu, foi embora, e eles continuaram a caminhada deles. 2 horas depois, o monge que não tinha ajudado a mulher chegou para aquele que tinha ajudado e falou assim: olha, você pecou. Você pecou. Eu pequei? Como eu pequei? O que eu fiz? Você tocou na mulher. A nossa religião não permite, então você pecou. Ah, aquela lá de 2 horas atrás, mas eu só toquei nela naquele momento. Se eu pequei, você também pecou. Eu não toquei nela. Você está carregando ela no teu pensamento faz 2 horas. Então, você pecou. Então, você está vendo como a gente precisa tomar cuidado em relação a isso?
muitas vezes vem um sentimento, né, de menos-valia, a autoestima rebaixada. E a gente precisa ressignificar as nossas histórias. Se lá atrás a gente não teve condições de fazer isso, porque não tinha experiência, não sabia como, hoje Deus traz essa libertação para cada um de nós, né? Nesse sentido, e muitas vezes a gente, num processo de autoconhecimento, vai se dando conta disso e vai procurando estratégias com ajuda profissional, em aconselhamento, para poder lidar com isso. Mas, assim, você não é a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Sabe a mosquinha do cocô do cavalo do bandido? Tem gente que se sente, porque não basta ser uma mosca, tem que ser do cocô, e não é de qualquer cavalo, é do bandido, né? Quer piorar a situação dessa mosquinha? Dá. Imagine a mosquinha do cocô do cavalo do bandido com hemorroida. Dá para piorar? Vamos piorar. Imagine a mosquinha do cocô do cavalo do bandido com hemorroida e um furúnculo. Dá para piorar? Olha, a gente passaria aqui o dia todo piorando a situação dessa mosquinha. Você não é um verme, você é filho e filha do Deus Altíssimo. Você foi resgatado com sangue precioso, você é amado e amada do Pai. Você não é perfeito, você está num trabalho de santificação, de caminhada com o Senhor, eu também estou. Qualquer dia, eu vou pôr uma placa desse tamanho, assim, ou carregar, né, dizendo assim, meu Pai trabalha em mim arduamente dia e noite sem cessar, né? E às vezes eu me vejo assim, eu falo, Senhor, muito obrigada pelo teu amor. Como o teu amor é algo precioso. E teve um momento na minha vida que eu tive que conhecer Deus de uma forma diferente da que eu conhecia. Eu tenho um tempinho para falar disso? Um minutinho, bem rápido. Já estou terminando, gente. O que acontece? Eu estou aqui, mas o negócio apaga, eu não sei. Ixi, já ultrapassei meu tempo, mas rapidinho. Eu venho de uma família muito problemática. Eu sou a quarta filha de 5 filhos de um casal que não deu certo. Então, assim, eu cresci num ambiente de muita briga, de muita coisa, enfim. E isso afetou muito a minha forma de me relacionar com Deus. Eu nasci num lar cristão. Meu pai era desviado, a minha mãe cristã. Quem sustentou a nossa vida emocionalmente falando, espiritualmente, foram as minhas avós. E eu falo que foi a delícia da minha vida ter tido as avós que eu tive. Foi um presente de Deus, porque eu nasci num deserto. E ter as minhas avós foi algo precioso para mim. Meu pai morreu com 53 anos, de um câncer muito devastador, e durou em menos de 2 anos. Foi um momento de cura para nós, mas assim, foi muito difícil. Eu me converti, porque filho de crente não é crente, né, gente? O DNA da salvação Deus não fez, então não vem no DNA. Cada um tem que ter o seu encontro. E eu tive o meu encontro de salvação aos 12 anos de idade, num retiro de carnaval. Ali eu entendi que eu era uma pecadora e que eu precisava de um salvador. E olha que aos 12 anos a lista de pecado não era tão grande. Mas eu entendi que eu precisava de um salvador. E naquele momento eu tive o meu encontro de salvação com o Senhor. Mas conhecer Deus como salvador, como provedor, isso eu não tinha dificuldade. Eu experimentava na minha vida coisas maravilhosas do Senhor. Quando meu pai morreu, 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos após dele ter falecido, meu marido e eu fomos convidados para ministrar numa igreja, num retiro para casais. E no último dia, eu peguei e falei lá para os casais, olha, tinha um jardim maravilhoso lá. E aí eles saíram, eu falei assim, olha, vamos para um lugar nesse jardim, refaçam os votos e orem um pelo outro. E nós fomos fazer a mesma coisa. Aí o meu marido falou assim, Simone, você faz uma oração e depois eu oro. Eu falei, tá bom. Eu comecei a minha oração assim, querido Deus, bendito Pai. E várias vezes eu usava essa expressão, querido Deus, bendito Pai. Gente, a sensação que eu tive, porque foi uma sensação, eu não disse que isso aconteceu, mas a sensação que eu tive é que o mundo congelou, parou, todo mundo, só ficou eu e Deus. O tempo parou, tudo parou, porque era algo interno. E aí Deus começou a falar no meu coração.
pai, 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 quando é que eu vou ser o seu pai? Eu quase caí. Eu falei, como assim? Eu tenho certeza da minha salvação, o Senhor é o único Deus. Aí eu fui ensinar a Deus quem era Ele, assim, né, mostrar. Ele falou, não, eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de filiação. Quando é que eu vou poder ser o seu pai? Aí eu vi, Senhor, eu nunca te enxerguei como pai, porque pai para mim é um negócio tão distante, é um negócio tão complicado, é um negócio tão difícil. E Deus falou assim, eu quero ser seu pai. Eu não vou ser o pai que você teve. Eu sou um pai presente, um pai que não rejeita, um pai que não abandona, um pai... Aí aquilo foi me lavando. Eu comecei a chorar. E eu disse para Deus, Deus me ensina a ser filha, porque eu não sei ser filha. E eu quero ser filha do pai. Então, gente, adoro ser filhinha de papai. Adoro. E adoro como ele cuida dos detalhes da minha vida. Muitas vezes mostrando, está vendo como eu sou? Como eu sei, como eu te conheço? Bem no detalhe. E é ali que eu te mostro que eu sou o Deus das grandes coisas e das pequenas também. Gente, isso foi restaurador para mim. Foi libertador, foi lindo. Queridos e queridas, dentro da sacolinha de vocês, eu pus um texto aí, só quando eu cheguei ontem à noite, que eu percebi que eu mandei o arquivo errado, sem as correções. Então, aí vocês vão ver pelo menos 2 correçõezinhas aí. Vou ler aqui rapidamente. Nunca devemos nos esquecer de tudo o que somos, tudo o que compõe o nosso ser. Foi a semelhança, e não em semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Isso inclui o nosso emocional. Portanto, cuidar da saúde emocional é de extrema importância para quem cuida de vidas, seja profissional ou ministerialmente. Para gerar saúde, precisamos ser saudáveis. A igreja é um lugar de receber gente doente, mas não pode ser lugar de manutenção de doença ou de promoção de doença. Essa responsabilidade cabe primeiramente ao líder de cuidar de vidas cuidando de si mesmo. Se tiver despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois ajude os outros a colocarem as suas máscaras. Quem já viajou de avião sabe disso. A gente nunca ajuda o outro. Primeiro a gente põe a máscara em nós, aí a gente pode ajudar todo mundo, porque senão a gente vai atrapalhar, né? Então tenha isso em mente. Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Ele cura nossas feridas e nos torna participativos no processo de restauração de outros. A alegria é ímpar de ver o crescimento e a cicatrização de quem já estava ferido. É muito lindo a gente ver como Deus atua em nós e no outro. Nossas feridas nos fazem mais sensíveis para entender, respeitar e ajudar quem está ferido. Permita ser cuidado pelo médico dos médicos. Ele tem o bálsamo certo e a terapêutica eficaz para nos curar. No amor do Pai, Simone. O próximo slide, porque acho que tem mais um. Gente, o que é isso daqui? Flores, é um jardim. Imagine esse jardim com um barulhinho de água, com pássaros, uma brisa gostosa, um dia claro que você vê o céu de brigadeiro. Tudo isso, não é lindo? Já quer? Então... Mas se você olhar bem, esse lugar não é perfeito. Esse lugar não é perfeito. Gente, tem abelha. Tem mosca. A gente pode tornar um lugar agradável, desagradável, né? Toda a beleza que a gente vê, de repente a gente pode enxergar, por causa de um detalhe, a coisa estraga o cenário, né? Sabe quem faz isso? Este cara. Quem é este cara? É o Eufrazino, aquele mal-humorado, que sempre, quem assistiu os desenhos, né, do Pernalonga e tal, ele era um mal-humorado, irritadiço, né? Ele não via beleza nas coisas. Então, cuidado para sua mente não abrigar o Eufrazino, tá certo? E lembre de voltar sempre ao jardim. Nós fomos criados para estar num jardim. Volte para o jardim, desfrute desse jardim, contemple a natureza, isso ajuda. Então,
Comece a fazer esse exercício que vai ser muito bom para a tua mente, para a tua emoção, para o teu espiritual e para o teu corpo. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Queridos, agora sim. Estou brigando com os microfones hoje, não sei o que está acontecendo. Queridos, olha, enquanto a nossa equipe de acolhimento vê com a plateia aí, se vocês querem fazer perguntas, vocês podem anotá-las para a gente responder ainda, né? Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de chamar então aqui à frente, né, a nossa preletora Simone, nosso preletor pastor Carlos Eliseu, porque nós gostaríamos de entregar o certificado, né, de preletores aqui do nosso evento, do workshop. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para os dois. Joinha. Bom, temos perguntas? Eu sei que vocês devem estar já com fome, né? Então, eu tenho só um desafio para fazer agora, então, tá? Eu gostaria, né, que alguém viesse aqui para falar uma frase, uma palavra do que ficou em termos de aprendizado da primeira palestra proferida pelo pastor Carlos Eliseu. Por favor, um homem ou uma mulher corajosa do Senhor que vem aqui na frente falar uma palavra, aquilo que tocou o seu coração, que o Senhor falou ao seu coração da primeira palestra. Vamos lá? Uma salva de palmas para o pastor Wagner. Amém, irmãos. Eu quero dizer ao pastor que Deus continue abençoando ele nessa boa obra que o Senhor o colocou. E eu quero aqui declarar uma frase muito simples. Eu preciso de um amigo. Só isso. Amém? Permaneça aqui, pastor Wagner. Amém, glória a Deus. Agora ficou a deixa, né? Vai ser mais fácil. Agora quer ver? Agora alguém que possa vir aqui corajosamente falar uma palavra daquilo que aprendeu através da palestra com a psicóloga Simone, por favor. Eu não falei que ia ser mais fácil agora? Lucinéia, ela é esposa do nosso pastor Paulo, né, que atua no Betel de Munhoz, aqui no sul de Minas. Eu só quero dizer uma coisa, eu preciso de ajuda. Eu estou doente emocionalmente. São mais de 20 anos, né, que eu saí do seminário e, assim, minha vida tem sido muito corrida. Sim. E hoje eu percebi que eu estou na cama, eu fujo, eu vou para a cama e, assim, tento fazer de tudo, estou fazendo 3 pós e eu percebi que eu estou doente, que eu preciso de ajuda. Só isso, quero agradecer. Sim. Amém. Agora ela não vai fugir mais de mim, que eu fico no encalço dela. Bom, queridos, estamos com fome, não é isso? Então, nós temos um delicioso almoço preparado pelo hotel.